Pensa, né? O Bitcoin tá caro ou tá barato? Meu objetivo hoje aqui não é dizer se o Bitcoin tá caro ou barato, mas a gente trazer um ferramental para as pessoas poderem elas próprias decidir se o Bitcoin tá caro ou se tá barato. Pô, mas se a galera perder a chave? Isso é um risco do Bitcoin, né? É um risco. Você pode botar lá tudo certinho, não, eu botei no banco com a senha, não sei o quê, mas, cara, sei lá por que risco. aconteceu, o banco foi à falência, que essas coisas acontecem, a chave sumiu. Para a rede ser mantida, você tem um negócio chamado Proof of Work. Então você precisa minerar um bloco. A cada bloco que é minerado, a emissão de novas moedas. Se você fizer uma cirurgia, não tenho dinheiro, vou vender meus bitcoins, você pode vender num momento horrível e perder dinheiro. Marinho! Fábio! E aí, como é que estamos? Estamos bem mais uma vez, cara. Mais um episódio. Eu tava dando uma olhada aqui na nossa página do podcast no site. Que é a primeira vez que eu estou vendo. Olha só, cara, já estamos no... São 16 episódios contando o nosso episódio piloto. Caraca, cara, o tempo Começamos passa. em agosto do ano passado, já estamos aqui né? E hoje estamos mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin. Tá caro ou tá barato? É isso que eu quero saber, Fábio. Porque pra mim, se for a zero, eu vou ficar feliz. Porque eu não tenho nenhum, eu vou falar, ainda bem que eu não entrei nessa. Pois é. Cada dia que passa, eu me arrependo menos. Antes da gente começar, Marinho, o meu advogado, ChatGPT, Ok. me mandou aqui um disclaimer que eu vou ler, que acho que é importante. Bom. Então vamos lá. Este podcast é apenas para fins informativos e de entretenimento. As opiniões expressas aqui são baseadas em pesquisas pessoais e experiências pessoais, mas não constituem aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. O mercado de criptomoedas, incluindo o Bitcoin, é altamente volátil e envolve riscos significativos, como a possibilidade de perda total do capital investido. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomendamos que você faça uma consulta a um profissional financeiro qualificado ou faça a sua própria pesquisa. Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou danos decorrentes das informações apresentadas neste podcast. Além disso, as leis e regulamentações sobre criptomoedas variam de acordo com o país, então verifique as regras aplicáveis à sua jurisdição. Dito isso... Foi o ChatGPT que escreveu isso? Foi o ChatGPT que escreveu isso. Cara... É incrível, né? Cara, é muito incrível, cara. Assim, eu não sou advogado, então eu não sei afirmar se faltou alguma coisa e tal, mas... Provavelmente você que foi melhor do que o meu advogado de verdade. Que não estaria tão embasado e atualizado com criptomoeda e tudo mais, né? Exatamente. Criptomoeda, Bitcoin, é um assunto que eu particularmente gosto bastante, estou bastante envolvido já há alguns anos com isso, mais ou menos 2015 foi quando eu comecei a me envolver com isso, né? Ainda experimentando, brincando, vendo o que era, até o dia que caiu a ficha do que é esse negócio. Muitas pessoas diriam que 2015 já começou tarde, mas, né? Não, nunca é tarde. Uma das perspectivas que eu quero dar aqui é essa perspectiva de tempo, né? Uhum. Mas a gente sempre fica falando assim, né? Todo mundo pensa, né? O Bitcoin tá caro ou tá barato? Né? O meu objetivo hoje aqui não é dizer se o Bitcoin tá caro ou barato, mas a gente trazer um ferramental para as pessoas poderem elas próprias decidir se o Bitcoin tá caro ou se tá barato, né? Isso, obviamente, é uma questão importante para todo mundo, para quem está investindo, para quem quer investir, ou até mesmo para quem está olhando para outros ativos, né? O Sim. Fiat, moeda fiduciária, real, dólar, etc. Então, espero trazer uma perspectiva interessante aqui. Você entende de Bitcoin, Maninho? Cara, tecnicamente nada. Nada. Você Nada. não tem? Eu entendo o que aparece nos tabloides e fofocas. Ou seja, os exageros, as charges, justamente essa coisa de tipo assim, se você comprar, você entrou tarde demais. Você acabou de falar que nunca é tarde demais, mas tipo assim, é isso que eu tô falando, eu só sei de headline de fofoca. Então, se você for comprar Bitcoin hoje, já perdeu a vez, nem tenta, é bobeira. Quem começou lá atrás é que tá se dando bem, quem começar hoje em dia vai se dar mal. Ou então, outras coisas que eu vejo Bitcoin não gera valor, então você não vai... É melhor investir em qualquer outro asset que gere valor, mas Bitcoin não. E se for pegar alguma coisa assim que não gera valor, como se fosse moeda, vai numa moeda forte, num dólar, ou vai num ouro, vai numa prata, vai alguma coisa assim. Mas não vai na criptomoeda. Então, assim, eu só sei dessas coisas de headline. E é por isso que, inclusive, eu nunca comprei Bitcoin. Porque eu sei que eu não entendo nada. Não é sobre eu acreditar ou não acreditar na headline. Porque tem headline positiva também. De, entra aí agora, que agora é a chance, próximos 100 anos e tal. Então, você sempre tem os dois lados da moeda. Mas como eu não entendo, eu fico assim, eu sei que eu não entendo. Tem um filósofo que fala isso. Eu sei que nada sei. Sim. E eu admito minha ignorância. Eu falo, é melhor admitir minha ignorância do que eu entrar numa coisa sem entender e tal. Então, eu nunca sei se o Bitcoin tá barato ou tá caro. Porque, desde 2018... Não,
Agora o Bitcoin bateu o recorde de preço. Quem entrou lá atrás está bem. Quem entrar agora é burro. Só que Se comprar em 2018 em relação a agora, estava bem. exatamente. É, Então, é. assim, sempre quebra um novo recorde, sempre quebra nova coisa. E sempre tem... São as mesmas notícias. Quem entrar agora vai perder dinheiro porque tinha que ter entrado atrás. É o FOMO, né? É o Fear of Missing Out, Sim. né? Então, isso é um problema, realmente. Se você... um dos pontos mais importantes para analisar se Bitcoin está caro ou barato é você olhar o teu horizonte de tempo, né? Então, num determinado momento, hoje a gente está aqui no dia 20 de março, o Bitcoin está em torno de $85 mil hoje, tá? Obviamente o podcast vai ser publicado aqui há umas 2 semanas, mais ou menos. Mas, enfim, em qualquer dado momento, o preço do Bitcoin pode estar tanto caro quanto barato, dependendo do horizonte de tempo que você está pensando em investir. Então, se você tem uma grana hoje, R$10 mil, para tentar aumentar o máximo possível para fazer uma viagem daqui a 2 meses, Não é muito... muito arriscado, né? Porque eu não sei, ninguém sabe se em relação a hoje, daqui a 2 meses vai estar mais ou menos, né? Agora, quando você olha por horizontes mais longos ou horizontes super longos, né? Estou falando de um horizonte longo seria 5, 7 anos, e também horizontes super longos, como 30, 40 anos, Cara, né? Aí você tem olhando algumas características da moeda, você pode dizer com muita clareza que está barato, né? Você não pode afirmar, porque pode acontecer alguma coisa que, né, a gente não sabe, sei lá, a internet pode existir, né? O Bitcoin precisa da internet para funcionar. tem umas coisas meio que... desse medo aí da internet parar de existir, também tem o processador quântico agora, Tem né? uma outra questão. Eu tenho falado sobre isso nas redes sociais, né? Sobre esse medo da computação quântica em relação ao Bitcoin. A gente está super longe disso. E eu não sei quem foi uma dessas... Que agora que eu tô no Backlog Talks, eu tô começando a acompanhar a tecnologia, mais do que o normal. E aí eu vi uma entrevista de uma... Eu não sei quem é, uma engenheira de algum lugar da gringa e tal, que ela falou assim... Mas quando esse processador quântico quebrar o Bitcoin, eu te garanto que ele vai ter que quebrar todos os bancos. Vai ter que quebrar todo o sistema financeiro do mundo Nesse antes. sentido, o Bitcoin é até mais É mais do que seguro, o porque vai próprio ser a dinheiro última fiduciário. coisa que o cara vai olhar. Porque Bitcoin, comparado ao dinheiro do mundo, Sim. não é nada. Sim. Então, assim, hoje, né, atualmente. Então, eu falo assim, o cara que é do mal, né, o vilão do filme do vilão ali, que vai pegar o processador quântico, que vai quebrar tudo... Pô, o cara vai atacar o Banco da Inglaterra, assim, sabe? Vai pegar né? trilhões, Então, eu gostei dessa ponderação. Desse ponto de vista, até faria com que o preço do Bitcoin valorizasse. Exatamente. Né? A ameaça da computação quântica, na verdade, Porque é uma pode ameaça, valorizar. assim, que a galera tá falando que quebra tudo e qualquer coisa. Então, o Bitcoin é a última coisa que o vilão vai olhar, assim. E aí eu falei, isso tem lógica. Realmente, se for quebrar tudo, no Bitcoin talvez, aí sim... Ao contrário do que muitas pessoas pensam, do tipo, ai meu Deus, o quântico vai quebrar o Bitcoin, então eu vou vender. Não, pelo contrário. Compre, porque aí sim vai ser uma das últimas coisas que o cara vai querer quebrar, sabe? É uma perspectiva interessante, é verdade. Pode ser que se torne verdadeira. Mas a computação quântica ainda está muito longe de quebrar. É longe. As estimativas que a gente tem é que para você conseguir quebrar a chave de uma carteira Bitcoin, e obviamente poder quebrar uma carteira já é relevante, porque você pode, obviamente, quebrar a carteira do Satoshi Nakamoto, que tem 900 mil Bitcoins. Para você quebrar isso em algumas horas, você precisaria de um computador com 13 milhões de qubits, que é a medida E hoje a gente está falando de 100, 500 qubits, chegando a 1000. Nossa, Então, tá muito distante. Né? A Microsoft estima que em 2029 a gente vai chegar a 1 milhão de qubits. Então, assim, está muito distante. A gente vai ter tempo para, eventualmente, fazer os ajustes no protocolo para suportar e se proteger disso. Mas essa é uma grande verdade, que acho que outros protocolos vão ser quebrados antes. São muito mais fracos do que o próprio eu acho que as Nações Unidas do mundo, falando assim, bem globalizado, cara, ninguém rouba quantidades enormes de dinheiro sem gastar, porque vai gastar em algum lugar, vai fazer alguma coisa, vai fazer a reserva de valor pra quê? Pra ficar em cima? Então é muito fácil traquear o bandido e prender ele, né? Eu acho, não sei. O protocolo Bitcoin tem uma característica interessante, que é o seguinte: se ela for eventualmente hackeada e ela perder valor, o cara que hackeou e roubou todos os Bitcoins de todo mundo tem zero. Não adianta de nada. Não adianta de nada fazer. Ainda tem essa perspectiva também. Imagina que roubei todo o ouro do mundo. Ok, tem valor porque o ouro tem aplicabilidade na indústria, enfim, várias coisas. Você faz coisas com ouro. Você faz coisas com ela.
Se alguém roubar todos os bitcoins do mundo, vai a zero. O cara não vai ter. Legal, eu tenho aqui 21 milhões de bitcoins, mas não vale nada. Porque só eu tenho. Não faz sentido. Só se fosse alguém querendo. Aí é a teoria da conspiração, né? Tipo, algum governo que tem a sua moeda muito forte, tipo um dólar americano. Você colocou uma perspectiva interessante, né? Eu acho que é uma das formas de olhar para o Bitcoin, né? Em relação a o quão valioso ele é comparado com outros ativos. E aí você fala, uma moeda forte como o dólar. Certamente o dólar é a moeda mais forte do mundo, comparada a outras moedas fiduciárias, né? O dólar é mais forte do que o real, o dólar é mais forte, não é mais forte do que o euro, por exemplo, em termos de Mas o euro são vários países, né? Em termos de preço, assim, o euro sempre vale um pouquinho mais do que o dólar. Mas ele perde para a Libra, que é de um... Né? Perde para várias coisas. Mas se você compara com o Bitcoin, não sei, vale mais ou vale menos, né? A questão é que existe uma questão de crença. As pessoas creem que aquela nota de $1 vale $1 porque ela consegue pegar aquela nota e entrar no McDonald's e comprar um Big Mac. Sim. Né? Com $10, $20, seja lá o que for. Então é uma crença no dinheiro. E essa crença é muito baseada na confiança de quem emite esse dinheiro nos países, né? Sim. Países menos confiáveis têm menos moedas fracas, tem moedas fracas. Venezuela, por exemplo. Né? O país não é confiável, o governo não é confiável e, portanto, a sua moeda não é confiável também. As pessoas não acreditam que ela valha o que deveria valer. Sim. Isso é verdade para o Bitcoin também, né? E é nisso que nasce preço, né? Quanto que vale Bitcoin? Vale quanto o mercado paga, né? Se você não tem mercado, você não tem preço, né? Então, quando você vê uma cotação numa exchange, é porque alguém concordou em vender aquele preço e outra pessoa concordou em comprar pelo aquele preço, né? E é essa briga de oferta e demanda que define preço. Quando você tem mais gente querendo comprar do que vender, o preço sobe. Sim. Né? Eu não quero vender por $85.000, mas por 90 eu vendo. Aí se ninguém quer comprar por 85, mas pinta um cara que quer comprar por 90, aí ele vende, o preço sobe. Né? O mercado é isso. Né? Então, num determinado momento onde as pessoas estão com mais medo ou porque uma moeda perdeu confiança, as pessoas querem vender aquela moeda para uma outra que ela tem mais confiança. Então, eu vou vender o dólar para a Libra porque eu acho que o dólar vai cair porque o Trump, sei lá o quê. Entendeu? Então, essa é a dinâmica do mercado, né? A mão invisível do mercado. Essa é a mão invisível do mercado. Né? Isso é verdade, obviamente, para o Bitcoin também. Mas se a gente está falando da questão o Bitcoin tem valor, né? O que ele traz de benefício? Ele é só uma moeda digital que, enfim, não tem lastro? São discussões super válidas e super interessantes se o Bitcoin tem lastro ou não. Da mesma forma que o dólar tem... não tem lastro mais no dólar, né? Em 71 ele perdeu o lastro com o ouro. Mas existe uma confiança do ser o maior governo do mundo, com o maior poder militar do mundo, etc. Então é uma moeda que você tende a confiar. Né? O Bitcoin também tem diversas características. O Bitcoin não tem um lastro claro, né? Está lastreado em dólar, mas ele tem diversas características que trazem confiança. A questão da imutabilidade, da segurança do protocolo, da resistência à censura, que é um fator muito interessante. E, de certa forma, é uma moeda, por ser descentralizada, não ser controlada por nenhum governo, ela também é uma proteção contra governos. Sim. E é uma proteção que a gente antes não tinha. Eu não poderia não estar exposto ao risco de nenhum país. Em algum país eu tinha que estar comprando o risco. Vou comprar o risco dos Estados Unidos, que é menor, ou vou comprar o risco da Venezuela, que é maior. Né? Então, vou botar todo o meu dinheiro em dólar ou na moeda da Venezuela. Né? Então as pessoas fazem essa decisão. Mas até o surgimento do Bitcoin, você não tinha alternativa a estar exposto a algum governo. Né? O Bitcoin trouxe uma solução que é você estar exposto a um risco que não está ligado a nenhum governo. E que é descentralizado, que tem um protocolo de emissão de novas moedas pré-determinado, gravado no protocolo que é imutável. Entendeu? Que mesmo que venha uma Covid que fez o governo americano emitir dólar pra cacete durante a pandemia, o Bitcoin continua emitindo a mesma coisa. Né? E, obviamente, a emissão de moeda, né, aumento da base monetária, traz inflação, as coisas perdem valor. O seu dinheiro que você tem, que você trabalhou no mês passado, vale menos do que valia. Né? Então, o Bitcoin ele serve como uma proteção inflacionária. O protocolo do Bitcoin ele é, por natureza, deflacionário. Então, ele tende naturalmente a valorizar. Tem as variações
do dia a dia, dos períodos mais curtos, em função desse medo, ganância e medo, aversão a risco que as pessoas têm no dia a dia, as pessoas e as instituições têm no dia a dia, mas essa demanda, a maneira como o protocolo foi feito de ser deflacionário, ou seja, a emissão de moeda nova, ela é programada e ela reduz ao longo do tempo, faz com que a moeda seja deflacionária, ou seja, ela tende a ganhar de valor ao longo do tempo e não perder valor ao longo do tempo. Pra mim, E aí entra a história do tempo, Marinho. Quando eu falei lá dos 30 anos, se você olha 30 anos, tá barato. Se você olha 3 meses, não sei, pode estar caro. Pode estar barato, não sei. Entendeu? Uma coisa que eu ia comentar aqui agora, essa coisa que você falou do Satoshi, dele ter, sei lá, 100 mil, 900 mil, não sei quantos mil bitcoins lá reservados, e ninguém sabe quem ele é, sumiu essa entidade e tal, que eu acho que pra mim esse é o maior... É o que mais dá essa coisa, essa que a gente fala de deflacionária que tem na Bitcoin. Porque todas as outras, que a gente até chama de meme coin, né? De tão que é meme mesmo, ou então outras, que o cara vai emitir lá, mas ele pode vender tudo que ele tem. Sim, é o que acontece. Meme coin, você está comprando um risco muito, muito alto, né? É. Você tem que conseguir comprar muito baixo, pegar a empolgação da galera, vender na alta, mas isso às vezes é questão de minutos. Então não é um negócio que você tem muito controle. É gambling. Total. Né? Enfim, não tem nenhum valor associado àquela moeda, não traz nenhum benefício. São diversas moedas lançadas todo dia, então não tem nenhuma... Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Vamos lá. Então, assim, tem essa questão do horizonte de tempo, que eu acho que se você olha num tempo longo o suficiente, sempre está barato, né? Então, se eu estiver pensando na aposentadoria dos meus netos, porra, compra, irmão. Compra tudo que você puder, porque vocês vão ter a melhor vida do mundo. Mas se eu quiser, né, ganhar um pouco mais para poder viajar mês que vem, talvez não seja a melhor. Agora peguei uma dúvida aqui. Você pegou pros seus netos. Mas e se... Porque, pô, é porque os netos a gente ainda vive a vida dos nossos netos. Vamos botar bisneto aqui, tá? Pra gente falar que a gente tá morto mesmo, não tem como. Pô, mas se a galera perder a chave? Isso é um risco do Bitcoin, né? É um risco. Você pode botar lá tudo certinho, não, eu botei no banco com a senha, sei o quê, mas, cara, sei lá por que aconteceu, o banco foi à falência, que essas coisas acontecem, a chave sumiu. Porra. E tem vários problemas de pessoas que perdem seus Bitcoins porque perderam as chaves, e é isso mesmo. Eu acho que isso tinha que ser... Eu sei que isso garante a segurança de não vazar e tudo mais, mas eu acho que a gente deveria ter uma solução pra, pô, se você perder a tua chave, você... Sabe assim? A solução que você tem hoje é a custódia, né? Eu pego meus bitcoins e deixo em custódia com uma instituição, um banco, por exemplo. Que é o que você faz com o seu dinheiro fiduciário mesmo, o seu real lá. Mas aí você perde um pouco de toda aquela questão da... Você não tem mais controle, entendeu? Se esse banco, essa instituição bancária, que faz parte de um sistema financeiro controlado por um governo, e o governo resolve confiscar, como o Collor fez já era lá atrás... Ele tem esse acesso. Ele tem esse poder. Entendeu? Então, quando você tem na sua mão, é seu, pronto, acabou. E aí, os governos podem te coagir de alguma forma diferente, mas não tirar. Uhum. Recentemente, agora semana passada, tive uma notícia de um cara que tinha 17 mil bitcoins, uma coisa assim. Sei lá, não me lembro. Era uma quantidade relevante, vários milhões, e ele estava num processo criminal, não sei. E aí o governo falou assim, olha, se você não me entregar esses bitcoins... eu vou te dar uma multa de $100 mil por mês, por dia. Caramba. Entendeu? $10 mil por dia, não lembro qual era o valor. Mas o cara, bom, né? O que eu faço? Né? Ele não tá tomando meu Bitcoin, que ele não tem como, mas ele tá me coagindo. Uhum. E é isso que eu acho que se protege, né? O Bitcoin tem esse poder de se proteger dos governos, autoritarismo dos governos. Mas aí você tá à mercê da sua família e da galera não perder a chave, que isso é uma coisa... E essa é uma responsabilidade. Essa é uma responsabilidade. As pessoas têm que aprender a lidar com isso, quem não quiser deixar o dinheiro custodiado. Eu tô, pensando até em trama familiar mesmo, que nem sempre, até pensando em bisnetos, são muitos seres humanos envolvidos. Aí, qual desses seres humanos vai ter a chave que você confia que ele não vai roubar dos outros seres humanos? Sabe assim? Uhum. Eu sei que isso parece meio bobo, meio novela da Globo, mas é uma questão que o cidadão comum do dia a dia pensa, né? É meio que nisso. Ele não exatamente vai pensar no sistema, ele vai pensar mais, tipo assim, na prática da vida, né? Ele fala, pô, vou deixar com os meus netos, mas beleza, vou morrer. Tenho 4 netos.
vou deixar a chave com quem? Com a mãe, tá ligado? Assim, são coisas que É o Satoshi não mundana. pensou lá. são mundanas, é meio bobinho falando, mas no final do dia, parte da adesão é essa, né? Sim. Por exemplo, por que que eu não pego? Porque, pô, se eu perder a chave, eu não vou... Então, assim, deve ter alguns milhões de pessoas no mundo que não vão por causa do quê? Se eu perder a chave, fudeu, eu perdi tudo. E é uma insegurança, né? É uma Se coisa. você olhar para outras moedas, como o Ethereum, por exemplo, você pode até programar isso. É? Você pode de alguma forma programar para fazer a divisão, sei lá. No Bitcoin não. No Bitcoin você não tem esse tipo de programabilidade. O Bitcoin Alguns fatores, né, que influenciam o preço do Bitcoin. Você tem a questão da oferta limitada, né? A questão da emissão, do halving, né? De como é que funciona o halving. Sabe o que é halving, Marinho? Não. Não. O Bitcoin ele tem uma característica que é o seguinte, ele tem, para a rede ser mantida, você tem um negócio chamado Proof of Work, prova de trabalho, né? Então você precisa minerar um bloco para conseguir ganhar, a cada bloco que é minerado, a emissão de novas moedas. Né? Então quem consegue minerar o bloco ganha aquelas moedas e mais as taxas das transações que estão dentro daquele bloco. Isso começou... o protocolo diz o seguinte, olha, quando a rede começou, cada bloco pagava 50 bitcoins. Isso lá em 2009. E a cada mais ou menos 4 anos, a cada uma determinada quantidade de blocos, você tem um negócio chamado halving. E o halving você aumenta a dificuldade de mineração e diminui a quantidade de novas moedas emitidas. Então, em 2011, se eu não me engano, passou de 50 para 25, 4 anos depois de 25 para 12,5 bitcoins, depois para 6, né? E assim vai. Hoje, cada bloco paga 3,125 bitcoins. Caramba. Né? Então, aí isso vai diminuindo. Então, daqui a 10 halvings, o bloco vai estar pagando 0,0 alguma coisa bitcoins. Caraca. Exatamente. Eu até fiz aqui no... Quase não vai valer a pena minerar, então. Não sei. Quanto que tá valendo? Daqui a 10 halvings, entendeu? Olha, eu botei aqui, eu fiz aqui uma projeção. Ó, os próximos halvings, né? O quinto halving, que vai ser mais ou menos ali em março de 28, vai cair para 1,56 bitcoins. Né? Se você olhar lá no 10º halving, lá em 2064, tá? Daqui a, né? 0,003 bitcoins. Caraca. Entendeu? Quanto que você vai estar valendo lá? Esse aqui né? Esse é o ponto. Então, hoje, que pra gente é muito baratinho, se você quiser 0,03 bitcoins, algumas centenas de dólares, para a aposentadoria dos seus netos, talvez esteja seja valendo muito. Uma fortuna, né? Então, esse é o desafio do horizonte do tempo. Entendeu? Então, você tem a questão da demanda. Uma boa forma de mostrar aqui, eu separei um gráfico para a gente poder mostrar aqui um pouco. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin ao longo do tempo. Tá? Aqui é 2011. Aqui é o nosso valor atual. Tá? A gente está em torno de 85 mil dólares aqui. Tá? 85.900 está aqui o preço. Essas barrinhas laranjas aqui são os halvings. Então, nesse momento aqui, a recompensa do bloco passou de 50 para 25. Daqui de 25 para 16,5. E assim foi. Hoje a gente está aqui nesse halving que aconteceu no ano passado. Caiu de 6 para 3,125. Né? E é legal você olhar isso, porque apesar das variações de preço que existem, né? Você vê aqui, por exemplo, um crescimento de preço e, obviamente, depois uma queda de preço, né? Você vê claramente aqui uma tendência, né? E olha que interessante, se eu fizer esse gráfico aqui, olha como é que os picos se alinham bastante com os halvings, né? Os picos e vales, né? Então, mais ou menos no meio de um halving, de um período de halving, você tem... Então, dá para... Assim, uma das coisas que o mercado fala é que o mercado não repete, mas ele rima. Né? Você não pode dizer que ele vai ser exatamente igual. E normalmente não é. Você tem algumas características diferentes aqui, né? Mas ele rima. Então, quando você olha esse tipo de coisa aqui, dá para pensar, se a gente olhar para um gráfico aqui, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Onde é que vai chegar esse número aqui, né? Dá para dizer que vai chegar em alguma coisa ali perto de 200 mil dólares por volta de 2026, final de 2025. Entendeu? E hoje está 85.
Então, num horizonte de 1 a 2 anos, 12 meses, 18 meses, mais ou menos, pode-se dizer que está barato. Uhum. Entendeu? Agora, se você olhar, dar um zoom aqui nesse últimos dias aqui, vou pegar o gráfico diário. Qual é a tendência aqui para a próxima semana? Talvez seja uma tendência de queda. Até quando? Até uns 70 mil dólares? Entendeu? Então, comprar 85 e vender a 70 é ruim demais, né? Mas se você pensa que daqui a 18 meses vai estar 250 mil dólares, tudo bem comprar 85, mesmo que vá a 70 nesse meio do caminho. Porque você não vai vender. Porque você não vai vender, entendeu? Porque o teu horizonte é mais longo, Uhum. entendeu? E essa é uma coisa interessante, né? Essa visão dos halvings, né? Isso é muito legal de enxergar. Por quê? Porque o halving é uma coisa que acontece sempre. Ele vai acontecer. Está gravado no protocolo. Não tem como não acontecer. Uhum. Entendeu? Então, essa é uma das análises que a gente faz sobre se está caro ou se está barato. Agora, uma coisa interessante é que a subida, a montanha vai ficando menor, né? Você tem uma questão, obviamente, você tinha mais volatilidade aqui no começo, né? Esse negócio que vale 1 centavo, aumenta 1 centavo, é 100% de aumento, né? Você vem que exatamente. muito. Você tem uma escala logarítmica que a gente está usando aqui, mas isso é verdade. Uhum. Tá? Tem, inclusive, algumas metodologias para avaliar preço, e uma delas é essa, justamente dessa análise dos halvings, porque isso impacta na oferta, são menos moedas sendo emitidas, né? Então parece que o mercado meio que antecipa o halving, né? Uhum. Então esse é um fator. Outro fator muito interessante é o Stock to Flow, que é esse aqui. O Stock to Flow é um método que usa a quantidade de moedas em estoque, ou seja, tudo que já foi emitido até hoje, estoque, né? E o flow, que é a entrada de novas moedas, né? Então ele também traz uma visão mais gráfica do próprio impacto do halving, né? Não é perfeito esse modelo, porque ele não analisa, ele não considera a demanda, por exemplo, se as pessoas estão querendo comprar ou vender, né? Então, mesmo que o protocolo não mude, a quantidade de moedas emitidas é sabida, e a quantidade de moedas que vão ser medidas também é sabida. Se acontecer alguma coisa, computação quântica, por exemplo, e ninguém mais quiser comprar, esse modelo não serve para nada. Sim. Porque a demanda, ele não leva em consideração a demanda. Então, sabendo que vai ter demanda, esse é um bom modelo para você analisar se está no momento de compra ou não. Em que horizonte? Não sei. Se for no horizonte curto aqui, talvez esteja caro. Aqui talvez esteja barato. Uhum. Entendeu? Esse é um modelo. Tem um outro modelo também muito interessante, que é o modelo do Rainbow Chart. Eu gosto muito desse modelo. Esse é uma análise. Você consegue... Aqui você tem a zona de compra e a zona de venda, né? Uhum. Então você tem... E se repara mesmo, né? Que o gráfico faz um negócio meio assim, né? Ele vai dando uma diminuída, né? Isso é natural porque, enfim, a gente tá falando não está mais falando de $1, está falando de 85 mil dólares. Difícil dobrar, né? Dobra, mas leva mais tempo. Né? Então, sob essa característica desse indicador aqui, você está nessa zona aqui do azul, verdinho, no momento que ele está agora, nesse instante, é um buy. É essa característica aqui de buy. Uhum. Então você tem, olha, está em promoção, compra, acumula, ainda está barato, segura, está começando a ficar bolha, ou então, tipo, vende porque está no território de máximo de bolha. Né? Mas ali, mesmo que você venda na máxima, vai ter uma nova máxima. Então... Vai ter uma nova... Aí entra novamente a questão do horizonte. Entendeu? Se meu horizonte é de 5 anos, comprar aqui talvez seja muito ruim. Mas se meu horizonte é de 10 anos... Você não pode entrar num paradoxo de como se fosse a vida eterna. Se nós fôssemos imortais, nós não faríamos nada porque somos imortais, sempre pode fazer amanhã. Uhum. Se a gente tem um horizonte com o Bitcoin... O Steve Jobs já falava que a melhor invenção da vida é a morte. Né? Se você está num horizonte em que o amanhã sempre vai ser melhor que hoje e você nunca na sua vida vendeu seu Bitcoin... Então, para que ter? Acaba que ele não... Você entendeu o que eu falei? Sim. Então, justamente, você tem que pensar para que você está juntando isso. Eu quero juntar para dar para a aposentadoria dos meus netos. Beleza, eu vou acumular e não vou gastar. Eu quero acumular, eu tenho 20 anos, eu vou acumular durante 40 anos para poder ter uma aposentadoria e parar de trabalhar e viajar o mundo. Beleza, uma hora você vai gastar. O que, inclusive, influencia na questão da oferta de mercado. Porque, né? eu estou falando, se todo mundo só comprar, eventualmente vai chegar uma hora que, cara... Não tem mercado. Ninguém vende. Ninguém vende.
Mas sim, as pessoas morrem, né? E aí o cara tá O herdeiro, sei lá quem, tá vai com chegar. câncer, tem 5 anos de vida. Meu irmão, eu tenho aqui 10 milhões em Bitcoin. Vou vender, vou curtir a vida. É. Né? Então, Sempre vai ter alguém que vai querer vender. Sempre vai ter. Né? É o herdeiro que ganhou o Bitcoin, mas estava com dívida, precisa vender para pagar a dívida. Sempre vai ter. Né? Então, depende sempre de qual é o teu horizonte. E o horizonte de cada um é diferente. Sim. O horizonte de um jovem é diferente do horizonte de um cara de 80 anos. Se for uma família judaica, vai demorar 4, 5 gerações, porque eles gostam de acumular e... acumular mesmo. Então, assim, essa é a dinâmica do mercado. Uhum. Entendeu? Outro fator interessante que a gente tem que considerar na hora de olhar preço é o custo de produção de um Bitcoin. Né? Isso é interessante. Para você ligar um computador, deixar ligado na internet, consumindo energia, para fazer os cálculos matemáticos, para tentar ganhar a mineração de um bloco e, obviamente, ganhar aqueles bitcoins, tem um custo. Né? Custo de energia, custo de manutenção, custo de hardware, depreciação do material, etc. Isso tudo influencia se o minerador está disposto a empatar esse dinheiro pelo risco, né? A recompensa de ganhar aquele Bitcoin. Ou risco de não conseguir minerar o bloco. Não, e você está numa competição, imagina. Então você pensa o seguinte, se esse custo ficar muito alto, as pessoas falam assim, não, eu prefiro não minerar. Vou pegar esse dinheiro e vou fazer outra coisa. Vou botar em dólar, vou fazer o que eu quiser, vou comprar ouro. Não importa. Só que aí quando diminui a quantidade de mineradores... Fica mais fácil. A dificuldade também diminui. E aí fica mais barato. Aí você volta. Então também é um mercado que acontece naturalmente no mercado da própria mineração. E, obviamente, um fator mais relevante é o fator custo de energia. Então, isso é um fator que influencia bastante. Se vale a pena o cara minerar Bitcoin ou não. Então, em tese, o Bitcoin ele tem que valer mais do que o custo. Porque se ele não valer mais do que o custo, ninguém minera. Mas ele pode valer mais que o custo hoje, porque sabe que no futuro vai valorizar. Sim, Tem esse paradoxo. Mas a questão é, o custo de mineração é um fator relevante para a definição do preço. Tá? O cara que está lá minerando, ele precisa vender parte daquele Bitcoin para pagar a conta de luz. Sim, isso é verdade. Sempre vai ter mercado. Sim. Entendeu? Ele não tem dinheiro para sempre, só para acumular e pagar a conta de luz. Ele precisa vender uma parte. Né? E isso o Stock Flow também mostra um pouco, que é justamente o flow, né? O que está entrando de novas moedas no mercado. Então, esse é um fator interessante. Você tem algumas questões mais macroeconômicas, que acho que, à medida que o Bitcoin vai ganhando relevância no mercado, isso vai ficando cada vez mais importante, né? O Trump resolveu que os Estados Unidos vai fazer uma reserva de Bitcoin. Isso aumenta a demanda, né? E, em tese, vai aumentar preço. Ou sanções também. A China proibiu todo mundo de minerar. Isso são questões macroeconômicas e até locais que podem impactar no preço do Bitcoin. Então, a análise do preço do Bitcoin, novamente, dependendo do horizonte, ela pode ser muito complexa. Semana que vem vai estar barato ou vai estar caro? Não sei. Daqui a 10 anos, muito provavelmente vai hoje está barato. É melhor você tentar olhar no horizonte longo do que ficar nas manchetes diárias, né? Se ligar na CNN e ficar ali que nem um doido, né? Então, assim, é a coisa que o pessoal fala, né? Compra e holda, né? Segura a moeda o máximo que você puder. Né? E se você conseguir comprar num bom momento de mercado, você fica bem mais confortável, né? Se você comprar num momento aqui, quem comprou aqui, por exemplo, passou um sufoco, ficou com medinho. Com medinho. Por um bom tempo, entendeu? Um bom tempo. Então, isso ajuda a minimizar. Eu gosto muito de uma estratégia, para quem é mais leigo e não tem tanto como analisar tecnicamente, e todos esses fatores, é aquela coisa do comprar na média. Compra toda semana, você tem lá X mil reais por mês que você consegue investir, que sobra do seu salário, seja lá o que for, compra toda semana. Um pouquinho. Então você vai comprar aqui no pico, mas você também vai comprar aqui no vale. Aí você vai ficar no meio. Vai acabar ficando numa média, e que é uma boa estratégia para a pessoa comum. Eu faço isso, acho interessante. E é legal, compra sempre. Uma coisa também, acho que vale uma ressalva, que o Bitcoin não pode ser sua reserva de emergência, não pode ser um dinheiro, tipo, todo o seu dinheiro. Exatamente. Né? Porque você tem que estar líquido em algum momento, né? Não é razoável, porque você pode, preciso fazer uma cirurgia, não tenho dinheiro, vou vender meus bitcoins, você pode vender num momento horrível e perder dinheiro. Muito dinheiro, né? Então, você saber alocar
Isso é de cada um também. Tem gente que aloca mais em Bitcoin, tem gente que aloca menos. É porque, tipo, eu falo isso porque é muito complicado você usar muita referência desses YouTubers e tal, e analistas, porque quem tá a favor, tá muito a favor, a ponto de falar assim, 80% do meu patrimônio tá em Bitcoin. Até aquele Bruno Perini falou isso. Só que, pô, o cara tem 100 milhões, então tá, ele tem Sabe o que 20 milhões acontece? líquido ainda. Sabe o que acontece Dá com pra o cara? viver, pô. Sabe o que acontece com o cara que tem 70, 80% do patrimônio e tá há muito tempo no Bitcoin? Acontece o seguinte, o cara comprou, tá fazendo isso desde 2018, desde 2016, e ele comprou lá um Bitcoin É R$1, sei a lá. R$1, sei lá, R$10, R$100, e que hoje vale 600 mil. Então não é que ele botou 600 mil naquele dinheiro, é porque valorizou tanto Isso é interessante também ver. que a proporção daquele ativo que antes tinha custado 100 Acabou reais, virando virou 80% do que ele virou tem. 80%, É. entendeu? Então, Não é necessariamente que ele que pegou... botou 80% do meu patrimônio e botei. Não, eu botei 5%, mas o troço cresceu tanto que se tornou 80%. Essa interpretação de texto também é muito... É uma armadilha. Você olhar, vamos fazer igual. Aí tu, porra... Exatamente. Não é entendeu? fazer igual. Compra 5% do teu patrimônio e espera 10 anos. Você vai ter 80%, entendeu? Sim, sim. É mais ou menos isso. Isso às vezes engana as pessoas. Né? Porque as pessoas no final do dia querem ficar rico rápido, né? Exatamente. E não dá pra ficar rico rápido. Até dá, mas é arriscado. A chance de você ficar pobre é muito grande. Seu dinheiro. O risco é ficar rico, ficar mendigo. Assim, vai lá, meu irmão. Pô, é foda. Exatamente. Outro fator bem relevante, está se tornando relevante aí a partir dos últimos anos, que é a adoção institucional do Bitcoin. A gente fez um episódio aqui no Backlog Talks com o Marcelo Sampaio da Hashdex, né, onde a gente falou sobre as empresas adotarem Bitcoin como parte da sua reserva de caixa, né? A Strategy, né, a antiga MicroStrategy, que é quem iniciou esse movimento no mundo, né? Uma empresa que tem centenas de milhares de Bitcoin já e defende que as empresas façam isso. Mais recentemente, a Melius, aqui no Brasil, também comprou 27 milhões de reais em Bitcoin para fazer reserva de caixa. Então, essa também é um fator bastante interessante de ser analisado quando a gente olha preço de Bitcoin. Né? Então... se as instituições começarem a fazer essa reserva, vai afetar o preço muito, porque eles estão comprando atacado, né? Estão comprando muito. Compram né? muito. Compram muito. O Michael Saylor, lá da Strategy, compra a balde. Aí... Capta dinheiro no mercado, vende opções da empresa dele, que é de capital aberto, e compra loucamente. Se o Ike Batista quiser entrar na onda do Bitcoin, que agora ele tá na Supercana, né? Daqui a pouco ele vem com a Super Bitcoin, aí fodeu. Vai pegar uns árabes aí, vai enxugar o mercado. Tem essa visão também, Marinho, de que olha para Bitcoin, olha para Ethereum no máximo, ou talvez uma Solana, olha para 2, 3 moedas, seriamente, e as outras todas é muito gambling. Sim. Entendeu? Não vai botar 80% do teu patrimônio na Supercana. Entendeu? Mas botar uma merrequinha, 0,5% para ver qual é, vai que vira, né, 10% do meu patrimônio, legal. Mas é gambling, na minha opinião, na maioria dos casos é gambling, é aposta, né? E não dá muito para você trazer racional para isso. Né? É aposta mesmo. Existe o fator regulatório, né? Os governos tem que se movimentar em relação a isso. E aí eu vou voltar numa característica, uma das características mais legais do Bitcoin, eu citei no começo do podcast, que é a resistência à censura. Né? Sem dúvida, o Bitcoin ela é uma ameaça ao poder que principalmente os governos e as grandes empresas também possuem em função do sistema monetário global. Sim. Né? Então, o Bitcoin ele é uma ameaça a esse poder. Né? Posso contar aqui uma analogia para o pessoal entender como é que o blockchain, né, que é a tecnologia que dá onde surge o Bitcoin, como é que ela se torna capaz de tirar poder das instituições. Né? Então você imagina o seguinte, imagina que quando você nasce, quando você casa, ao invés de você registrar isso no cartório, ou além de registrar isso no cartório, porque você é obrigado por lei a registrar o nascimento do seu filho, quando você casa, etc., né? O que é o cartório? É um registro público da vida civil, né? A grosso modo, né? Então você imagina que você, quando o seu filho nasceu, você, além de registrar no cartório, você registrou isso no blockchain. Você e todo mundo começou a fazer isso. Então quando você casou, você foi lá e registrou no cartório, mas também registrou no blockchain.
Né? E o cartório é comandado por uma instituição, pessoas cometem erros, o cartório pega fogo, etc. Né? Então, beleza, seu filho cresceu, casou, e ele resolveu comprar uma casa. Não tem dinheiro, vai entrar no banco para pegar um financiamento para comprar uma casa. O banco quer saber se é casado com quem, né? Por quê? Porque, né, tô botando uma grana alta aqui na tua mão, quero saber o risco. De você não me pagar. De você não me pagar, eu quero saber com quem você é casado. Tem questão de divisão de bens, etc. Então, você imagina um momento que o banco começar a confiar mais no registro de casamento que está no blockchain do que o registro que está no cartório. Então, ainda que num meio privado, aquele cartório e, obviamente, o governo que o controla, naquele aspecto pequeno, ele perdeu o poder. Sim. Deixou de ser relevante. Por quê? Porque o banco prefere confiar na informação do blockchain, que é realmente muito mais confiável. Entendeu? Uhum. Então, assim, o Bitcoin ele é uma ameaça a esse poder dos governos, né? E é interessante notar que o Bitcoin, por causa da resistência à censura, ele é imparável. Não tem como tirar o Bitcoin do ar. Uhum. E a maior prova disso é que, como o Bitcoin é uma ameaça para os governos, se fosse possível parar o Bitcoin, já tinham parado. Claro. Entendeu? Então, essa característica da resistência à censura é muito interessante. É isso que permite... E aí, uma das coisas que mais traz valor para o Bitcoin é isso. Você sabe, dá para dizer com um excelente grau de certeza que, dada a resistência à censura desse protocolo, daqui a 30 anos ele vai estar lá. Entendeu? Uhum. E isso aprecia preço. Isso traz potencial de preço muito alto. Realmente, como você falou, só se cancelar a internet do mundo. É. Mas mesmo assim ele estará lá. É só ligar a internet de novo que ele vai aparecer de novo. Existe também uma outra discussão interessante que é do padrão Bitcoin, né? Se você também olhar longo no tempo o suficiente e você pegar essa ideia de que aos pouquinhos os governos vão perdendo o poder, uma hora o Bitcoin toma conta. Uhum. Passa a ser o padrão monetário mundial, né? Ou seja, vai desbancar o dólar, né? Pode desbancar o dólar como uma moeda padrão em todo tipo de negociação. O Bitcoin é a melhor moeda para isso? Não sei. Se você compara ela com o dólar, talvez não seja. Mas a partir do momento que ela passa a ser o padrão, se eu estou ganhando Bitcoin, estou gastando Bitcoin... Sim, uma nova forma de organizar a sociedade também é fazer o Bitcoin ser um lastro, né? Uma moeda lastrada em Bitcoin também, né? Sim, você vai ter uma outra moeda de dia a dia que tem um lastro em Bitcoin. Pode ser. Que no final das contas acaba sendo o próprio Bitcoin, né? Sim. É como o dólar com lastro em ouro, você está negociando ouro através do dólar. Sim. Né? Mas sim, é uma possibilidade. Né? Mas essa ideia de que o Bitcoin viraria padrão monetário mundial, ela é bem factível. Mas o Bitcoin, eu entendo que ele é finito, mas ao mesmo tempo você consegue partir ele em vários pedacinhos. Mas, por exemplo, para ele ser uma moeda do mundo, assim, ou uma moeda de um país e tal, ele deveria ter uma característica infinita, né? Porque o governo hoje em dia emite infinito dinheiro, né? Sim. Eu tô falando assim, sabe, por uma pandemia, qualquer outro que seja motivos nobres ou não. Eu preciso de mais dinheiro. Não tem produção para justificar esse dinheiro. Não tem geração de valor nenhuma. Mas o governo consegue emitir um cascalho ali e salvar o que tiver que salvar. O Bitcoin você não conseguiria muito fazer isso, né? O protocolo do Bitcoin, ele tem 8 casas decimais. Tá? Isso já é uma divisão muito grande. Sim. Tá? Só para efeito de comparação, a Ethereum, que é outra moeda programável, tem 18 casas decimais. Então, você entender em que nível isso pode ser. Ele pode apreciar tanto de preço e ainda assim ser tão divisível, né? Cara, para isso deixar de ser divisível a ponto de ser prático, a gente está falando de centenas de anos, talvez mais milhares de anos, talvez. Entendi. Do ponto de vista prático. Uhum. Se você olhar novamente longo demais no tempo, 5.000 anos, vai ter outra coisa, não vai ser Bitcoin, vai ser outra coisa. Assim como todas as moedas vão mudando e tudo mais. Exatamente. Né? Assim como a gente pagava salário com sal, sim, e hoje paga em dinheiro. Então, é óbvio que a tecnologia faz as coisas andarem tudo muito rápido, né? A IA está aí mostrando isso, a evolução muito rápida. É exponencial. Uhum. Então, as coisas podem acontecer mais cedo também. Vou comprar Bitcoin então. Convenci?
Não é meu objetivo te convencer a comprar Bitcoin. Eu só tô dando. Não, vou comprar um Bitcoin. Pô, custa nada, pô. Um Bitcoinzinho ali, tranquilo. Na verdade, é um Satoshi, né? Com Bitcoin não. Bitcoin é já de uma... Satoshi é bem pouquinho. Um Bitcoin não. Mas um Satoshi seria 0,0701. É bem pouquinho. Satoshizinho. Acumular sats, que a gente chama. Acumula sats. Compra o máximo que você puder, todo mês, compra um pouquinho. Comprar um Bitcoin já seria um pouco puxado. Eu faço uma coisa legal, assim, só para compartilhar. Eu tenho meus cartões de crédito, né? E tenho a história do cashback. Sim. Né? 100% do meu cashback eu compro em cripto. No aplicativo do banco mesmo. Já estorna, já vai indo direto. Vai indo pra lá. Então, acumulando sats através de cashback. Custa nada. É quase uma nova linha de crédito, né? De limite de cartão de crédito, só que você tem agora um acúmulo de cripto. Exatamente. Então, Marinho, só pra gente fechar aqui, espero que você tenha adquirido bastante conhecimento sobre Bitcoin. Sim. Tá caro ou tá barato? É um grande depende. Uhum. Né? Eu acho que o fator principal é sim o teu horizonte de tempo. Se você tá com 20 anos, se você tá com 80 anos. O que você quer fazer com esse dinheiro que você tá acumulando? Quero deixar pros netos, quero deixar pros filhos. Quero gastar tudo para curtir a vida. Então, cada um tem o seu fator de definição. Mas esses mecanismos, esses métodos que eu apresentei aqui, né? O Rainbow Chart, o Stock to Flow, a questão dos halvings, que eu acho que é muito marcante, ajudam a gente a comprar um pouco melhor, vender um pouco melhor, se for o caso. Enfim, então é esse o recado que eu queria deixar para a nossa audiência. Pô, foi um Espero recado, que vocês tenham gostado aí do episódio. Agora vocês já sabem, quando te perguntarem o preço do Bitcoin tá caro ou barato, você fala depende. Depende do tempo, dos objetivos, depende de quem você é. É aquela coisa assim, né? Dependendo do horizonte, sempre tá barato. Acho que esse é a maior lição aqui é essa, cara. Se você for olhar no longo tempo, essa pergunta é meio boba, né? Vai estar barato e vai comprar. Isso aí. Bom. Maravilha, pessoal. Bom, obrigado. Obrigado, gente. Comprem seus bitcoins. Quer dizer, não, é disclaimer. Não, faça o que quiserem. Isso aqui a gente tá só... Do your own research. Faça sua própria pesquisa aí. Valeu. Valeu.